E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Esse é meu novo canal aqui no YouTube, é o Profimicas. No Instagram também é Profimicas, então já vai lá, corre e segue. Lá tem várias diquinhas de matemática para vocês, certo? Hoje nós vamos iniciar aqui no primeiro vídeo com um conteúdo que é bem polêmico, que é grandezas e medidas. Polêmico por quê? Porque uma galera termina o ensino médio sem saber nem para onde vai, porque acha difícil, porque nunca aprendeu e etc. Então, hoje eu vou definir para vocês o que é grandezas e medidas. Nós vamos trabalhar com uma das tabelas e em próximos vídeos eu volto aqui para a gente trabalhar mais, tá certo? Então, vamos lá. Tudo aquilo que se pode medir num objeto ou contar numa coleção é chamado grandeza, ou seja, traduzindo para vocês, grandeza é tudo aquilo que a gente pode contar, certo? Então, o que a gente pode contar? A gente pode contar a quantidade de pessoas, quantidade de carros. Então, isso é grandeza. Outra grandeza é o que a gente pode medir. A gente pode medir a distância entre duas cidades, a gente pode medir a altura de um prédio, a altura de uma pessoa, peso de pessoas, de objetos, volumes. Então, tudo isso é grandeza. E medir é comparar essas grandezas de mesma natureza, mesma espécie. Por exemplo, 2 comprimentos, 2 áreas, 2 volumes. Como assim, Micaele? 2 comprimentos é de metro para centímetro, por exemplo. De quilômetro para metro, outro exemplo. Um exemplo que é o que a gente vai trabalhar aqui nessa aula, né? Que é a capacidade. De litro para mililitro. Então, isso é medir, fazer essa comparação. Então, vamos lá praticar para a gente conseguir entender, né, como é que isso tudo funciona. A início, eu trouxe uma situação corriqueira, uma situação que acontece no nosso dia a dia, né? Todos os dias fazemos transferências de líquidos de um recipiente maior, normalmente uma garrafa, para um recipiente menor, normalmente copos. As garrafas, elas costumam ter a marcação, né, da sua quantidade em litros. Então, normalmente, a gente conhece garrafas de 1 litro, 2 litros, 5 litros, os famosos garrafões de 20 litros de água. Ai, Micaela, mas você tem também as garrafas menores? Sim, só que as que são menores de 1 litro, né, menores que 1 litro, elas têm a marcação delas em mililitros, que é justamente uma unidade de medida correspondente, de mesma espécie. Então, aqui em azul, eu trouxe uma questãozinha para a gente pensar um pouquinho. Sabendo que em uma garrafa grande temos 2 litros de refrigerante e esse líquido será dividido igualmente em 10 copos, quantos mililitros de refrigerante haverá em cada copo? Então, bora lá. Para resolver essa questão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar a unidade de medida litro, que é da garrafa grande, para mililitro, que é a medida do copo. Aqui eu trouxe a escala para vocês, que são 7 unidades de medida. Nós temos aí, bem ao centro, litro, e todas as medidas à direita são as medidas menores, que é o decilitro, centilitro e mililitro. E à esquerda nós temos o decilitro, o hectolitro e o quilolitro, certo? Sempre que você pega uma medida grande, como quilolitro, e quer transformar em uma medida menor, como litro, você vai ter que fazer aí a multiplicação, certo? Então, por que o 0,001 virou 1? Você pegou, multiplicou por 10 a cada casinha. Ó. Então, o hectolitro, ele não vira imediatamente litro. Antes, ele pode ser hectolitro, pode ser o decilitro, para depois virar o litro, tá bom? O litro, ele não se transforma imediatamente em mililitro. Então, ele vai ser o litro, né, inicialmente, depois o decilitro, o centilitro, e só após o mililitro. Da mesma forma aqui que a gente vai multiplicar, quando a gente vai pegar uma medida, quando pegamos uma medida pequena e queremos transformar a medida grande, a gente vai ter que dividir por 10. Cada casinha, assim como a gente fez aí da grande para a pequena, certo? Então, cada setinha azul dessa indica que você vai ter que multiplicar aquela casa por 10 para chegar ao próximo resultado. Então, se nós temos 1 litro e queremos transformar em mililitro, nós vamos ter que multiplicar por 10. 1, 2, 3 vezes. Por quê? Porque depois do litro tem o decilitro, centilitro e só depois o mililitro. Então, se você vai multiplicar por 10 3 vezes, bora lá.
10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. Então, basta você pegar a unidade de medida litro e multiplicar por 1000 para transformar em mililitro. Agora ficou fácil, né? 2 litros vai ter exatamente 2.000 mililitros, não é isso? E ao dividir esses 2.000 mililitros por 10, que são 10 copos, né? Lá na questão, vamos voltar aqui na questão, ó. São 10 copos, isso. Então, nós vamos aí ter 200 mililitros de refrigerante em cada copo, certo? Porque você pegou 2.000 e dividiu por 10. Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar outras unidades, como o grama, o metro, depois ao quadrado, ao cúbico, porque eu sei que cada vez que vai aumentando as dimensões que estão sendo trabalhadas, a dificuldade de vocês vai aumentando junto. Então, nós vamos aí fazer uma sériezinha de medidas e grandezas, que é para vocês ficarem dominando o conteúdo e não errarem mais, certo? Tchau, tchau! Até a próxima!